Revisão da vida toda. Você sabia que o que foi feito nas ADIs 2110, 2111 não pode e nem deve prevalecer? Se ainda existe um pingo de segurança jurídica no Brasil e no STF, isso que está aqui vai ser aplicado. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Nakamura, Direito de Graça para aposentados e trabalhadores. Então, já se inscreva nesse canal. Os vídeos são de graça para você aprender sobre os seus direitos. O que você vai fazer com as informações, aí é contigo. Faça parte desta luta e se inscreva. É de graça. Então vamos juntos, pessoal. Análise das ADIs 2110 e 2111 do recurso extraordinário 1.276.977. Insegurança jurídica. Em 1º de dezembro de 99, o STF recebeu duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI, ela já nasce no STF e ela busca declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um trecho de lei. Aqui, no caso, ambas questionavam aspectos fundamentais da legislação previdenciária brasileira. Então, alguns aspectos da lei da Previdência brasileira. A ADI 2111, principalmente para questionar fator previdenciário, foi movida para contestar a constitucionalidade do fator previdenciário, o mecanismo introduzido pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 99, que modificou o cálculo dos benefícios previdenciários, especialmente no artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Essa ADI alegava que essas alterações violavam o artigo 65 da Constituição Federal. Ou seja, pessoal, entraram com a ADI justamente para proteger o aposentado ou quem queria se aposentar. Então, perceba bem, o espírito do legislador, né, nossos deputados e senadores, e ao fazerem a lei da regra de transição, só de 94 em diante, não foi para prejudicar, foi para proteger o segurado daquela inflação anterior a 94. Mas, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, nos casos que ela não protege, que na verdade ela piora, então o que o segurado pede é para ser tratado igual aos demais. O segurado, ele não quer o privilégio que na verdade está piorando o cálculo dele, é isso. Sabe quando alguém quer te ajudar, mas na verdade só está atrapalhando? Esse foi o caso dos nossos políticos. Eles realmente fizeram uma lei tentando ajudar e uma parcela da população foi protegida. Só que uma regra para todo mundo? Não, isso nunca foi o espírito da lei. Tanto é que existiam duas regras. Uma das regras, julho de 94 em diante. A outra regra, incluindo as contribuições anteriores a 94. Em ambas, sendo considerado as 80% melhores contribuições, excluindo-se as 20% piores contribuições do cálculo. Então, veja que ambas as regras tentavam ser o melhor possível para o segurado, né? Trazer o melhor cálculo possível. Para fins de tempo de contribuição, aquele requisito de 20, 25, 30 anos, nenhuma contribuição deveria ser excluída, fica tranquilo. Agora, para fins de cálculo, tanto a regra que incluía antes de 94 como a regra só a partir de 94, elas excluíam as piores contribuições. E isso era bom, né? Quando a gente tem uma média 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10, qual que é a média desses números? Não é 10, porque tem um 2 derrubando a média. Então, quando a gente exclui as contribuições mais baixas, a gente joga a média lá em cima. Então, nenhum problema com as leis, pessoal. Finalmente, uma vez na vida, os nossos políticos fizeram uma lei que protegesse o segurado. E aí, o INSS não quer aplicar essa lei e, por consequência, a gente viu a AGU e o próprio governo intervindo, né? Então, governo, se você ainda não me acompanha,
Desapega dessa ideia política, tá? Nem o governo anterior, Bolsonaro, nem o governo atual querem pagar a revisão da vida toda. Não se iluda. O governo anterior colocou o ministro Nunes Marques, que pediu divergência, que pediu destaque, atrasou o processo em 8 meses e colocou o André Mendonça, que também votou contra. O atual presidente colocou o Zanin e Flávio Dino, que também estão votando contra. Então, nenhum dos dois presidentes querem pagar essa conta. Por quê? Porque eles entendem que o aposentado não tem esse direito. Mas sabe qual é a verdade? O dinheiro já foi recolhido, foi para os cofres da União e do INSS. E aí, na hora de reverter em benefícios, né, no cálculo do seu benefício, não tem, né? ADI 2110, cálculo dos benefícios e outros aspectos. A ADI 2110 questionava vários aspectos da Lei 9.876, incluindo os cálculos dos benefícios, o fator previdenciário, carência para salário maternidade, salário família, inclusive desafiando a constitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 67 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, e também vários outros artigos da 9.876, que trouxe a regra de transição. Essas ações focavam em 4 pontos principais. Lembrando, essas ações foram protocoladas em 99. Ai, professor, eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. Eu sei, mas você precisa saber o que foi pedido em 99, porque a ação é a mesma, o processo é o mesmo, ele está há mais de 24 anos correndo no STF, o processo não mudou. Então você precisa saber o que foi pedido lá atrás para você entender essa manobra que está desvirtuando o que foi pedido lá atrás, que era proteger o segurado. Tá? Então, isso aqui é uma aula completa. O dinheiro é seu, meu amigo. Você tem aí 50 mil, 100 mil reais de atrasados para receber. Se você não quiser, né, assistir uma aula de 20 minutos, 15 minutos, fique à vontade. Mas se você for comprometido, como 99% dos aposentados que nos acompanham, então vem com a gente, que nossa comunidade fechada é forte, meus amigos. 4 pontos que essas ações questionavam. Cálculos dos benefícios previdenciários, porque essa lei de 99 piorou para algumas pessoas. 2, aplicação do fator previdenciário. Esse fator previdenciário, tem gente que não pode nem ouvir falar, né? Porque realmente ele prejudica muitas vezes. Mas você sabia que tem algumas vezes que ele até melhora o cálculo? Mas são poucas vezes, tá? Poucas vezes. Terceiro ponto, carência para o salário maternidade. E quarto ponto, regras para o salário família. Então, pessoal, você viu aqui os 4 pontos que as ADIs questionavam, tá? Entraram com ação lá em 99. Você está vendo alguma ADI pedindo para que seja aplicada a regra de transição para todo mundo? Te pergunto, você está vendo algum pedido falando STF, coloque a regra de julho de 94 para todo mundo? Tem esse pedido nas ADIs? Não tem, pessoal. Não tem. Quem entende essa lista, entendeu tudo. Quem entende que as ADIs nasceram para questionar esses pontos, já entendeu a forçação de barra que o Barroso e os ministros como um todo fizeram na revisão da vida toda. Não todos os ministros, mas os ministros que votaram a favor dessa manobra. Por isso que vai ter um freio nessas decisões. Por isso que essas decisões, elas não vão prevalecer como deveria, como queria, aliás, deveria não, como queria o Barroso. O Barroso vai ter que recuar, a AGU vai ter que recuar. Inclusive, ela nem apresentou as contrarrazões dos embargos, porque não tinha fundamentos para trazer para o processo. Os julgamentos das ADIs começaram em 2000, foram retomados em 2020, com novos desenvolvimentos em março de 2024. Veja bem, pessoal, desde 2000 na geladeira, adormecida. E aí, algum assessor lembrou delas e falou para o Barroso. Falou, Barroso, eu acho que a gente consegue fazer um negocinho aqui na revisão da vida toda. E aí ele pautou essas ações. Do nada.
Só para você ter uma ideia, a revisão da vida toda chegou para o STF em junho de 2020. Então, as ADIs nasceram no STF. A revisão da vida toda, ela surgiu em primeira instância, recorreu para o TRF, recorreu para o STJ julgou a favor dos aposentados de forma unânime, e aí o INSS recorreu no STJ, porque perdeu, já tinha apresentado esse rombo de bilhões, aí o STJ não acreditou nessa historinha, o INSS entrou com embargo de declaração no STJ, o STJ novamente não acreditou nessa historinha e o INSS conseguiu emplacar um recurso extraordinário, subindo em junho de 2020. E você já deve estar se perguntando, mas por que então em junho de 2020 o STF já não levantou a questão das ADIs? Exatamente, porque não tinha nada a ver. Levantaram agora porque foi uma forçação de barra. Por quê? Pessoal, sério, se a revisão da vida toda já tivesse sido perdida, enterrada, eu falaria. Mas você está percebendo o raciocínio que isso aqui deveria ter sido feito quando? Lá em 2020, quando a revisão da vida toda chegou para o STF, decidiram que ela teria repercussão geral. Ora, uma vez que começaram o julgamento, você não pode, depois, né, 1 ano e meio depois de dezembro de 2022, que obtivemos a vitória, eu sei porque eu estava lá representando os aposentados, você não pode querer mudar as regras do jogo, principalmente em uma outra ação. Se ainda fosse nos embargos de declaração do tema 1102, já seria uma forçação de barra. Mas daria para discutir um pouco. Quer fazer modulação de efeitos, quer limitar, não sei o que e tal. Já seria uma forçação de barra, mas ainda daria para discutir. Só que aqui, meus amigos, essa manobra ela tem que cair, ou no mínimo ser colocado um freio nela. A AGU e o Barroso vão ter que recuar um pouco. Já vou te explicar como. Recurso extraordinário, revisão da vida toda. Paralelamente, a revisão da vida toda, tema 1102 da repercussão geral. O que é repercussão geral? Quando os ministros decidem que a decisão de um processo vai valer para o Brasil inteiro em processos semelhantes. Essa revisão tratava da possibilidade de revisão dos benefícios previdenciários pela aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213. Esse recurso ficou conhecido como a tese da revisão da vida toda, que permitia que os segurados que ingressaram no regime até antes de 99 pudessem optar pela regra mais favorável de cálculo dos benefícios. O STF reconheceu a repercussão geral desse recurso em 2020. O mérito foi julgado em dezembro de 2022. Só que ainda tinha o quê? Os embargos de declaração. E, no meio do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a suspensão dos processos, mas foi induzido ao erro. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes acreditou que os embargos seriam julgados dali 2 semanas. E aí depois o Zanin mal entrou no STF indicado pelo atual presidente Lula e ele pediu vista, né, já embananando tudo, já embaralhando tudo, já criando uma grande confusão. Depois o Barroso pautou as ADIs junto com a revisão da vida toda. E, inclusive, nos embargos de declaração, o INSS pediu a anulação do acórdão, a prescrição e decadência da tese. Mas veja bem, mesmo nos embargos de declaração, no tema 1102, o INSS não pediu para que a regra de julho de 94 em diante fosse aplicada para todos. Ou seja, meus amigos, você já entendeu que em nenhum dos 2 processos houve pedido para aplicar essa regra para todo mundo. Só o Barroso e o Gilmar Mendes foram os 2 primeiros ministros a votar dessa forma. Só eles 2 entenderam assim. E depois o Nunes Marques falou que não iria interferir. Aí, presencialmente, 4 meses depois, falou que iria interferir. Você não está entendendo nada, né? Pois é. Na última semana de novembro de 2023 e na primeira semana de dezembro, então, finalzinho do ano de 2023, os ministros, em plenário virtual, é aquele julgamento no site, tá? Aquele julgamento que não tem os debates, os ministros só depositam os votos no site. Então,
Nesse julgamento, no finalzinho de 2023, os ministros formaram maioria para decidir que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. E apenas 4 meses depois, alguns mudaram de ideia. O que será que aconteceu nesses 4 meses? Comenta aqui, você acha que teve uma intervenção política? Você acha que existe um interesse financeiro? Você acha que existe um interesse político? Ou você acha que às vezes você acorda meio virado para a lua e você decide acabar com o direito dos aposentados? Você acha que a vida é assim? Eu quero saber a sua opinião, porque em 4 meses os ministros mudaram radicalmente de ideia. Não só eles decidiram que as ADIs iriam interferir na revisão da vida toda, mudando de ideia, mudando o que eles haviam julgado na última semana de novembro de 2023, como também foram além, né, fazendo justamente essa manobra. Vamos acompanhar. Julgamento e modulação dos efeitos. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos pela STF para modular os efeitos da tese, excluindo revisão de benefícios já extintos e revisão retroativa. Isso aqui ficou um consenso. A ministra Rosa Weber votou para limitar ainda mais os efeitos, principalmente do pagamento dos atrasados, que até gerou uma certa dúvida. Só que o julgamento não foi concluído por um pedido de vista do Zanin. Então, eu já expliquei aqui a regra, né, e o impacto agora da decisão do STF nas ADIs. Essa decisão trouxe uma nova interpretação sobre a constitucionalidade das regras de cálculo, o que gerou um conflito direto com a revisão da vida toda, que reconhecia o direito dos segurados optarem pela regra mais benéfica. O julgamento das ADIs reavaliou a questão da obrigatoriedade do fator previdenciário e outras disposições, gerando um novo entendimento que impactou diretamente a tese da revisão da vida toda. Ou seja, o ministro relator, ao decidir pelas ADIs, ele colocou uma vírgula, né? Então ele falou, a regra é constitucional, vírgula, sendo de natureza cogente, ou seja, de aplicação obrigatória. Só que agora a gente tem a discussão sobre a segurança jurídica. Essa reviravolta nas decisões do STF levanta questões importantes sobre a segurança jurídica. De acordo com o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, uma decisão judicial deve ser estável, não pode ser alterada sem o devido processo legal, ou seja, precisa respeitar a coisa julgada e o direito adquirido. O artigo 494 reforça essa ideia do Código de Processo Civil, permitindo a alteração de uma decisão apenas por meio de recurso apropriado ou para corrigir erros materiais. O conflito entre essas decisões das ADIs e da revisão da vida toda exemplifica uma situação onde o princípio da segurança jurídica foi posto em risco. A modificação de entendimento sem o recurso adequado gera incerteza e instabilidade para os segurados que confiam nas decisões judiciais para planejar suas aposentadorias. Ou seja, você confiava na justiça até então. Só que depois de ver tudo que está acontecendo, eu quero saber, você ainda confia na nossa justiça? Você confia no Poder Judiciário? Você confia que você vai, se o INSS cometer um erro na sua aposentadoria, você vai ter essa revisão? Seja a revisão da vida toda ou outras revisões? O que nos traz um alento, né? Nós que eu sou advogado há mais de 12 anos, então eu posso falar assim com a prática que eu vejo, é que existem várias outras revisões que não precisa esperar o STF. E nós temos conseguido obter resultados positivos para os clientes, assim como outros advogados também muito bons conseguem resolver essas questões. No nosso caso, eu coloco o WhatsApp no link do comentário fixado, mas se você quiser contratar outro advogado também, fique à vontade. Você só precisa saber que existem outras revisões possíveis, tá? Então a gente faz uma análise completa e aí entre em contato no WhatsApp. Necessidade de preservação do princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica é fundamental para garantir a estabilidade e confiança no sistema legal. O direito deve ser previsível e confiável. As decisões judiciais devem respeitar os precedentes estabelecidos para assegurar a igualdade e a justiça. Então, quando o STF altera abruptamente suas decisões, sem justificativa adequada ou mudança significativa nas circunstâncias, isso enfraquece a confiança no sistema jurídico e pode ser visto como uma violação dos princípios constitucionais. Ou seja, o que mudou de dezembro de 2022 para cá?
E o que mudou de dezembro de 2023 para cá, que vocês lembram? 2020, finalzinho de 2023, os ministros decidiram, esses ministros que estão aí já, essa formação do STF, decidiu por maioria que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. 4 meses depois, mudaram de ideia. A análise dessas ADIs e da revisão da vida toda revela um cenário complexo, onde a interpretação e aplicação das leis previdenciárias tem um impacto profundo nos direitos dos segurados. A mudança de entendimento do STF sem o devido processo e recurso compromete a segurança jurídica e gera incerteza, ou seja, as ADIs não eram o meio adequado para você mudar o entendimento da revisão da vida toda. É essencial que o STF mantenha estabilidade em suas decisões para garantir a confiança no sistema jurídico e proteger os direitos dos cidadãos. A revisão das regras de cálculo dos benefícios previdenciários e a aplicação de teses, como revisão da vida toda, devem ser feitas com rigor e transparência, respeitando os princípios constitucionais e processuais, para assegurar justiça e equidade para todos os segurados. E a necessidade de preservação do princípio da segurança jurídica. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos apresentou embargos de declaração na ADI 2111, assim como o IEPREV apresentou na ADI 2110, argumentando que a decisão anterior do STF foi omissa e contraditória. A CNTM destacou que o STF não considerou a jurisprudência consolidada nos temas de repercussão geral, número 334 e 1102, que garantem o direito dos segurados à regra mais favorável no cálculo dos benefícios previdenciários. Além disso, a decisão não modulou os efeitos, deixando de proteger a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito para os segurados que já haviam ingressado com ações baseadas nas teses de repercussão geral. E a CNTM também argumentou que os dados utilizados pelo STF para avaliar o impacto financeiro da revisão da vida toda estavam superestimados. Enquanto o INSS alegou um impacto de 480 bilhões, a CNTM apresentou, junto com o IEPREV, os estudos técnicos e mencionou aqui o gasto muito menor, 1,5 até 3,1 bilhões de reais. Esses dados inflacionados foram considerados sem embasamento concreto, comprometendo a avaliação da decisão. Então, diante disso, pessoal, a CNTM solicitou que o STF reconheça as omissões e contradições nessa decisão, alinhando-a com os temas de repercussão geral 334 e 1102. E, se não reconhecerem a inconstitucionalidade do artigo 3º, a CNTM pede que a decisão seja modulada para garantir aos segurados que ingressaram com ações o direito de optar pela regra mais favorável. A reavaliação dos impactos financeiros é essencial para assegurar que os valores sejam baseados em dados reais e não em estimativas inflacionadas. Então, se existe um pingo de segurança jurídica ainda aqui no Brasil, especialmente pela nossa instância máxima, STF é o guardião da Constituição e ele não pode passar por cima nem dos próprios precedentes, muito menos da Constituição. Então, você que assistiu esse vídeo até o final, essa aula completa sobre os embargos, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas e eu quero que você comenta aqui. Eu quero a revisão da vida toda já. Quando você comenta já, eu sei que você assistiu o vídeo até o final e você tem um lugar no meu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Faça isso, não por mim, mas faça isso pela causa dos aposentados. Comenta aqui e se inscreve nesse canal. Só informações verificadas e a luta pelo direito dos aposentados. Mais uma aula, eu encerro aqui e fico muito feliz que você tenha aproveitado esse tempo aqui com a gente. Amanhã tem mais e te vejo lá. Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, teremos mais uma aula amanhã sobre os seus direitos. Vamos juntos e até a próxima.